Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria Algébrica, nessa nossa série de aulas sobre o espectro primo. Na aula de hoje nós vamos falar sobre algumas belas paisagens topológicas do espectro primo, né? Na última aula nós falamos um pouquinho sobre o teorema do zero de Hilbert, que era uma filosofia que nós importamos lá da parte clássica, né, de associar ideais a fechados e depois a fechados a ideais radicais, né, fazendo uma ponte biunívoca entre esses dois mundos. Vimos que no caso do espectro primo, o teorema do zero de Hilbert, nesse contexto, ele é bem mais simples de ser obtido, dentro desse contexto mais geral, eu diria, né? E hoje a gente vai continuar estudando algumas propriedades topológicas do espectro no que diz respeito à irredutibilidade, tá? A gente vai começar falando um pouquinho sobre isso e ao começar a estudar essas coisas nós vamos nos deparar com algumas coisas bem surpreendentes. Por exemplo, quando a gente estuda topologia, especialmente no caso Hausdorff, é muito difícil você imaginar, no caso Hausdorff é impossível na verdade, um ponto que não seja fechado, certo? Se você pega um ponto e olha para o fecho dele, né, do conjunto do singleton, que tem só esse elemento, dá o próprio conjunto. Nas topologias usuais que a gente trabalha na reta ou em espaços métricos, isso sempre acontece. Aqui a gente vai ver que nem sempre isso acontece. Mesmo fora desse ambiente Hausdorff, lá no caso de conjuntos algébricos a gente ainda tinha essa propriedade, mesmo que as coisas não eram Hausdorff em geral, né, eram bem difíceis de ser Hausdorff, só em alguns casos bem estranhos, mas ainda assim os pontos lá eram fechados, né? A gente conseguia associar esses caras a ideais maximais, por exemplo. E aqui vai ter alguma coisa a ver com isso, tá? Aqui os pontos do espectro nem sempre são fechados, mas nós vamos ver que o conceito de ideal maximal e os pontos fechados estarão meio que conectados, assim como estavam lá na filosofia clássica, na abordagem clássica que nós vimos. Mas mais absurdo ainda é você imaginar que se você pegar um ponto, beleza, pode ser que ele não seja fechado, mas o fecho dele, seu espaço inteiro, é algo bem não usual nas topologias que a gente está acostumado em espaços métricos, que são Hausdorff, enfim, né? Esses mundinhos onde as coisas funcionam de maneira mais intuitiva, eu diria, a princípio, né? Aqui nós temos uma intuição também, mas os primeiros contatos que a gente tem com topologia em geral é com espaços métricos, né? Na reta primeiro, né? Quando você faz um curso de análise na reta, enfim. É muito difícil imaginar que um ponto, quando você tomar o fecho, vai dar o espaço inteiro, vai dar todo o espaço, né? Com as noções iniciais de topologia que a gente tem, baseados muito nos conceitos de bolas abertas, enfim, aquela topologia euclidiana, digamos assim, né? E aqui a gente vai ver que coisas loucas desse tipo acontecem, tá? É bem bonito, são coisas lindas, e a gente vai começar a falar disso agora, tá? Então, uma primeira proposição que nós vamos provar, nós vamos caracterizar quando que o espectro primo de um anel ele é irredutível, ele é um espaço topológico irredutível. Só lembrando, tem um tempinho que a gente não fala disso, né? Um espaço topológico é irredutível quando ele não pode ser decomposto a partir de dois fechados próprios, né? Então, se você tiver um X decomposto em dois fechados, um dos dois tem que ser o espaço todo, certo? Não tem como, não pode acontecer dos dois serem próprios e essa coisa ser irredutível, tá? Se tiver uma decomposição dessa, ele seria redutível. Tá bom? Então vamos provar. Vou enunciar a proposição e a gente vai ver quais condições que um anel precisa obedecer para que o espectro dele seja um espaço topológico irredutível. Tá? Então a primeira proposição que a gente vai provar é a seguinte. Então eu vou pegar um anel R qualquer. E aí as seguintes afirmações são equivalentes. As seguintes afirmações são equivalentes. Então a afirmação A é que o espectro de R é um espaço topológico irredutível. Obviamente com a topologia de Zariski, né? Digamos que é a topologia mais natural.
para trabalhar com o espectro primo, é o que a gente está estudando até agora. O item B, isso vai acontecer se somente se o anel quociente ou a redução de R, né? Lembra que a gente usou esse termo. Isso aqui é um domínio. Então o espectro ele é irredutível se somente se a redução desse anel, que é o quociente de R, pelo radical do ideal nulo, ou seja, o ideal dos elementos nilpotentes, se isso aqui for um domínio, isso é sempre reduzido, certo? Isso aqui é sempre livre de nilpotentes, a gente viu isso já em algumas aulas aí para trás. Mas nem todo anel reduzido é um domínio, a volta vale, todo domínio com certeza é um anel reduzido, mas você pode ter anéis que são reduzidos e que não sejam domínios, tá? Tentem brincar aí com anéis que são dados como produto direto de dois anéis, por exemplo. Você acha contra exemplos fáceis trabalhando com esses caras. Pega o Z2, cartesiano Z2, trabalha com isso como um anel com produto direto mesmo, multiplica termo a termo. Esse é um anel reduzido, você vai observar que esse anel ele é reduzido, mas ele não é um domínio. E o item C, isso aqui não tem o que a gente fazer, isso é um resultado clássico já, essa equivalência de B para C é clássico da álgebra da teoria de anéis. Aqui um quociente é um domínio se somente se esse ideal que eu estou quocientando é um ideal primo, certo? De R. Ou seja, o radical, ou o nil radical de R pertence ao espectro, né? Dizer esse item C é a mesma coisa dizer que o radical do ideal nulo é um ponto do espectro de R, tá bom? Então a gente vai provar essas equivalências. Como eu disse para vocês, não tem muito o que fazer de B para C, tá? A gente já sabe isso da álgebra comutativa, da teoria básica de anéis, né? Lá no curso básico de álgebra 1 ou 2, dependendo da instituição onde você está, você já é capaz de provar que um quociente, um anel quociente, ele é um domínio se somente se o ideal pelo qual você está quocientando é um ideal primo, tá? Então, digamos que se a gente começar a demonstrar esse resultado, deixa eu pegar alguns dizes aqui. Isso. Digamos que B equivalente a C, já sabemos disso, tá? Resultado clássico da teoria de anéis. Resultado clássico que eu imagino que a maioria de vocês já tenha tido contato com ele. Resultado clássico da teoria básica de anéis. Beleza? Então a gente vai provar que A implica C e depois vamos mostrar que C implica A, tá? Então aqui foi. Então agora aqui, deixa eu pintar direitinho aqui de verdinho, né? Só para ficar bonitinho. Depois que eu descobri esse negócio de giz colorido, eu tô viciado nisso. Agora então A implica C. Então tá, como é que a gente vai provar isso? Então eu vou supor que o espectro é irredutível e o meu objetivo é mostrar que esse ideal ele é primo, certo? Bom, para mostrar que esse ideal é primo, a gente pega dois elementos aqui cujo produto cai aqui dentro, né? Então sejam F e G no anel R, tais que o produto de F com G pertence ao nil radical, né? Ou seja, o produto desses dois caras ele é um elemento nilpotente. Então, o nosso objetivo aqui é mostrar que ou F está no radical do ideal nulo ou G está no radical do ideal nulo. A hipótese que temos é que o espectro é irredutível. Então a gente vai tentar usar F e G para de alguma forma descrever o espectro como a união de dois fechados associados a esses caras. E aí a gente vai tentar usar a hipótese de que esse cara é irredutível para concluir que ou F ou G estão aqui dentro, tá? Então olha só, como isso aqui é verdade, então a gente pode afirmar o quê? A gente pode afirmar que o V do FG, logo, o que acontece? O ideal gerado por FG
f vezes g, está contido no radical de zero, certo? Já que o f vezes g é um elemento daqui, então o ideal gerado por esse cara está ali dentro. Então, como a aplicação V ela inverte inclusões, isso aqui acontece, ó. Então, o V desse ideal dos nilpotentes está contido em V do produto f vezes g, certo? Agora, isso daqui, por sua vez, ó, isso aqui, por sua vez, quem é? Nós já vimos que isso aqui, o V do radical de algum ideal é o V do próprio ideal, certo? É o V do ideal nulo, que, por sua vez, é o espectro de R, certo? Todo ideal primo contém o ideal nulo. Então, nós já vimos, isso é uma forma de você mostrar que o espectro sempre é um fechado na topologia de Zariski, certo? Então, com isso, a gente está provando o quê, a princípio? Que o espectro de R está contido nesse fechado associado ao f vezes g. Só que o V do f vezes g, por definição, também está contido no espectro, tá? Então, nós concluímos, inicialmente, acho que cabe aqui embaixo, né? Como o quadro é pequeno, é bom a gente aproveitar cada centímetro quadrado dele. Então, isso aqui implica, essa sequência de inclusões e resultados, implica que o espectro de R é igual ao V do f vezes g. Só que nós vimos que, um resultado geral que nós vimos é que o fechado de Zariski associado ao produto de dois ideais, ele é igual à união dos dois fechados de Zariski associados a cada um desses ideais. Então, enxergando o f vezes g, como aqui, o V do f vezes g, como o ideal gerado por f vezes g, que é a mesma coisa que o ideal gerado por f vezes o ideal gerado por g, isso aqui é a mesma coisa que o V de f união V de G. Tá? Se eu não me engano, na primeira aula que nós, na primeira aula do espectro primo, a gente provou essa igualdade. A gente está usando bem mais geral, né? Porque a gente só está usando um caso particular dela. Certo? Agora, olha só. Então eu consegui escrever o espectro como a união de dois fechados. Aqui eu vou usar que o espectro é irredutível, tá? Por hipótese, como o espectro é irredutível, por hipótese, então, o que acontece? Ou o espectro de R tem que ser igual ao V de F, ou o espectro de R tem que ser igual ao V de G. Certo? Ótimo, ótimo. Só que, por outro lado, o que acontece? Ó? Então, isso aqui acontece. Ó, ou o V de F é igual ao espectro de R, lembra que é o V do zero, né? Então, isso aqui ou é o V do zero, ou o V de G é igual ao V do zero. Uma das duas coisas tem que acontecer. Aí eu vou aplicar o I em ambos os lados, aquela aplicação I, né, que associa cada subconjunto do espectro ao ideal associado ao... Ficou meio redundante, né? Mas é aquele I de algum subconjunto do espectro, que na verdade olha para os elementos de R que anula todos aqueles ideais primos dentro do conjunto. Anular naquele sentido de pertencer ao ideal primo. Então, isso daqui me diz que ou o I do V de F é igual ao I do V de zero, ou o I do V de G é igual ao I do V de zero. Certo? Agora, isso daqui está me dizendo o que então? Essa primeira igualdade, né? Isso aqui vai me dizer então que ou... Isso aqui é um radical de F, né? É um radical do ideal gerado por F, tem que ser igual ao radical do ideal gerado por zero, ou o radical, aqui eu estou usando o teorema do zero de Hilbert, ou o radical do ideal gerado por G tem que ser igual ao radical do ideal nulo. Só que, se isso aqui for verdade, bom, o F está no ideal gerado por F,
que por sua vez está contido no radical do ideal gerado por f. Então o f sempre pertence ao radical do ideal gerado por ele, seja lá quem for esse f. Então, se esse primeiro aqui acontecer, quer dizer que o f que pertence aqui, pertence a esse daqui. Agora, ou isso acontece, ou, e pode ser os dois, não é exclusivo, né? Ou o g pertence ao radical do ideal nulo. Então, pegamos dois elementos no anel R, quaisquer, tais que o produto está no radical do ideal nulo, e provamos que ou o f está aqui, ou o g está aqui. Então, por definição, nós mostramos que o radical do ideal nulo é um ideal primo. Tá? Então, isso aqui mostra, não sei se vai ficar bom aí para vocês verem, mas isso aqui mostra que, portanto, o radical do ideal nulo é um ideal primo de R. Tá? Se não estiver dando para ver aí, eu não tenho certeza, portanto, o radical do ideal nulo é um ideal primo de R. Tá? Foi isso que a gente provou. Tá? Então, a implicação de A para C foi. Agora, a gente vai fazer a implicação de C para A. Tá? Então, vou apagar esses dois quadros aqui para a gente poder fazer isso direitinho. Agora, C implica A. Então agora é o contrário, né? Agora eu vou assumir que o radical de zero é um ideal primo e vou mostrar que o espectro é irredutível. Então, para mostrar que o espectro é irredutível, a gente faz o quê? A gente começa descrevendo o espectro como uma união de dois fechados e a gente tem que mostrar que um deles tem que ser o espectro todo. Tá? Então, sejam y1 e y2 fechados no espectro, tais que o espectro de R é igual a y1 união y2. Certo? Beleza. Com isso, o fato deles serem fechados, certo? O meu objetivo é mostrar que ou y1 é o espectro de R ou y2 é o espectro de R, certo? Bom, o fato deles serem fechados, usando o teorema do zero de Hilbert, vou colocar assim, ó, teorema dos zeros de Hilbert, dentro desse contexto, né, obviamente, pelo teorema do zero de Hilbert, existem ideais radicais A1 e A2 de R, tais que cada YI desse, YI é igual a, já que ele é um fechado do espectro, ele é V de algum ideal radical, certo? Ele é um V de um AI para todo I de 1 até 2, certo? Então, a gente segue com isso que o espectro de R, quem vai ser? Vai ser o V do A1 união com o V do A2, que nós vimos que é a mesma coisa que o V, lá na primeira aula do espectro primo, a gente viu que a união de dois fechados isarísticos dessa forma é o fechado isarístico obtido a partir do produto, né? Desses ideais. Então, A1, o ideal A1, vezes o ideal A2. Tá? E aí, novamente, a gente vai concluir o que com isso? Algo parecido com o que a gente viu anteriormente, porque isso aqui vai nos dizer, usando o teorema do zero de Hilbert, que isso aqui é verdade. Então, o V do radical de zero, que é o espectro, certo? Que é o espectro, é igual ao V do A1, A2. Beleza? Agora, lembra que como eu tenho dois ideais radicais, tanto aqui quanto aqui, a função V é uma bijeção, certo? Então, se eu aplicar, por exemplo, I em ambos os lados, eu vou ter o radical de zero aqui e A1 vezes A2 aqui.
Tá bom? Então, como V ele é uma objeção, a gente vai ter então que o A1 vezes o A2 é igual ao radical do zero. Tá bom? Então, a gente chegou nessa conclusão. A gente quer mostrar que um dos dois tem que ser, né? O radical do ideal nulo. E vai ser, ó, porque olha só o que vai acontecer. Ó. Vamos supor, por exemplo, suponha que se o A1, olha só, se o A1 se o A1 for igual ao radical do ideal nulo, então, olha só o que vai acontecer. Então, o Y1, que é o V do A1, vai ser o V do radical de zero, que é o espectro, certo? Então, quando isso aqui acontece, a gente tem que o Y1 é igual ao espectro de R, que é uma das coisas que eu quero provar, né? Então, eu posso supor que isso não acontece, tá bom? Então, a gente tem uma igualdade aqui que vai ser importantíssima pra gente, que é essa daqui, tá? Aqui é um A2, que é A2. E no caso que o A1, no primeiro caso aqui, ó, e que o A1 é radical de zero, ideal nulo, o Y1 é o espectro todo. Então a gente pode supor então que isso não acontece. Então quando isso não acontece, a gente consegue mostrar que a outra coisa acontece. Ó. Suponha então que o A1 é diferente do radical de zero. Certo? Então existe sei lá, um G que está no... Como o radical de zero com certeza está no A1, tá? Por que isso acontece? Ó, só um parênteses aqui rapidinho. Ó. Isso aqui está contido em A1, certo? Com certeza. Se eu pegar o radical dos dois lados, aqui não vai mudar nada porque os ideais aqui que eu peguei são radicais já, certo? O radical do A1 é igual a ele mesmo. Então o A1 já contém o radical do zero. Se isso aqui é diferente, é porque o A1 não está contido no radical de zero. Tá? Então, para isso aqui ser diferente, tem que existir alguém no A1 tal que o G não pertence ao radical de zero. Tá? Mas aí praticamente acabou, porque olha só, com essas condições a gente consegue mostrar que é o A2 que está contido no radical de zero. Porque olha só, para todo f em A2, segue o quê? Segue que G vezes F com certeza está no A1 vezes A2, certo? Porque o G está no A1 e o F está no A2. E isso daqui a gente conseguiu sendo igual ao radical de zero, certo? Então isso aqui implica que o G vezes F pertence ao radical de zero. Só que agora eu vou usar a hipótese. Finalmente eu vou usar a hipótese de que o radical é um ideal primo. Como ele é um ideal primo, ou o G está aqui ou o F está aqui. Mas esse G que eu consegui já é de modo que ele não pertence ao radical de zero. Tá? Então, como a hipótese me diz que o radical de zero é um ideal primo, então... é um ideal primo de R. E, vou colocar aqui logo, ó, e o F, e o G, desculpa, e o G não pertence ao radical do ideal nulo, então, o que vai acontecer? O F tem que pertencer ao radical do ideal nulo, tá? Então, digamos que essa partezinha aqui, ó, esse pedaço aqui, ó, deixa eu colocar assim, ó, esse pedacinho aqui, quebrou. Deixa eu pegar porque tem cachorro em casa. Muito fundo. Esse pedacinho aqui, ó, mostra o que?
A gente mostrou nesse trechinho rosa aqui que o A2 está contido no radical do ideal nulo. A gente pegou um F qualquer no A2 e mostramos que ele está no radical do ideal nulo. Tá? Mas a outra inclusão é a mesma coisa. Aqui vale também, ó, o ideal nulo está contido no A2. Tá? Então, se você pegar o radical de ambos os lados, a igualdade é mantida. Só que o radical do A2 é ele mesmo, porque o A2 é radical. Tá? Então, a gente tem essa inclusão, temos essa, portanto, o que vai acontecer? O A2 é igual ao radical de zero, o que vai implicar aqui a mesma coisa agora, né? Que o y2, que é o v do A2, isso tem que ser igual ao v do radical do ideal nulo, que é o espectro de R. Tá? Então isso fecha a demonstração. Porque a gente pegou uma decomposição do espectro e mostramos que ou o y tem que ser o espectro todo, ou no caso que o y não é o espectro todo, o y2 tem que ser. Tá? Sob a hipótese do radical do ideal nulo, ou seja, o ideal dos elementos nilpotentes, isso precisa ser um ideal primo de R. Tá? E aí, como um corolário muito bonito, a gente consegue descrever facilmente, digamos, dar uma simplificada nesse enunciado, no caso em que R é um anel reduzido. Então, o corolário é o seguinte, um corolário facinho dessa proposição é, se eu tiver um anel reduzido, a gente tem uma versão simplificada dessa proposição. O que significa? Que o anel R reduzido, que ele é livre de elementos nilpotentes. Tá? O único elemento nilpotente dele é o elemento nulo. Então, nesse contexto, a gente conclui que o espectro de R é irredutível se e somente se somente se R é um domínio. Olha que coisa linda. Então, caso o anel R seja reduzido, dizer que o espectro dele é irredutível é equivalente a dizer que R é um domínio. Tá bom? Então, em particular, por exemplo, se R é um domínio, então o espectro é irredutível. Sempre, tá? Porque todo domínio é reduzido. Então, ele vai obedecer essa hipótese e vai obedecer a hipótese ser domínio, portanto, ele vai ser irredutível. Tá? Então, um corolário desse corolário é que se R é um domínio, então spec de R é irredutível. Porque supor que R é um domínio torna desnecessário supor que R é reduzível. Tá bom? Talvez ficaria mais bonito enunciado assim, R é um domínio se somente se R é um anel reduzido e o espectro é irredutível. É uma forma de enunciar também. Tá bom? E aí a demonstração disso é bem simples. Esse giz branco já foi, está muito pequenininho. A demonstração é simples. Digamos que a maior parte do trabalho foi feita na proposição anterior. A ida, como é que a gente provaria a ida, por exemplo? Supondo que o espectro é irredutível, então pela proposição anterior, se eu supor que o espectro de R é irredutível, então pela proposição anterior, segue que o que vai acontecer? Ó, o R concentrado pelo radical é um domínio, certo? Tá? Agora, como eu estou assumindo que R é reduzido, como R é reduzido, então, por definição de um anel ser reduzido, quer dizer que o radical do ideal nulo, ou seja, o nil radical, já é o ideal nulo, né? Só o elemento neutro da adição é nilpotente. Então, o que nós estamos dizendo é que R, quocientado por zero, é um domínio, só que, para qualquer anel, quando você quocienta ele pelo ideal nulo, isso é isomorfo ao próprio anel R. Né? Isso aqui sempre é isomorfo ao próprio anel R. Tá? Então, isso aqui implica que R é um domínio.
tá bom? E aí a volta é mais fácil ainda. Como é que a gente prova a volta? Se a gente supõe que R é um domínio, supõe que R seja um domínio. Vamos conjugar com... Aqui é seja também, né? Supõe que o espectro seja irredutível, né? Tem que conjugar as coisas certas, Thiago, animal. Supõe que R seja irredutível. Me perdoem esses erros, tá, gente? Então, suponha que R seja irredutível. Suponha que R seja um domínio. Burro! Burro! Então, suponha que R seja um domínio. Tá? Como R é um domínio, logo, o que vai acontecer? O ideal nulo, sempre que R é um domínio, o ideal nulo é um ideal primo, certo? É um ideal primo de R. Mas acontece também, eu poderia ter colocado tudo uma vez, né? Mas tudo bem. Acontece também que quando você tem um domínio, o radical, todo domínio é um anel reduzido, né? Então, o radical do ideal nulo é igual ao ideal nulo. Então, isso aqui é um ideal primo, né? Poderia ter escrito tudo de uma vez aqui. Poderia eliminar essa frase aqui, ó. Elimina, não está errado não, mas é só na hora de escrever uma tec, você escreve só isso daqui. Aí você tira o implica aqui, né? Logo, o radical do zero, que é igual a zero, porque ele é reduzido, porque é um domínio, é um ideal primo de R, tá? Agora, como o radical do ideal nulo é um ideal primo, pela proposição anterior, nós vimos que isso é suficiente para concluir que o espectro é irredutível. Então, pela proposição anterior, concluímos que o espectro de R é irredutível. Belezinha, né? Lindo, lindo o resultado. Beleza? Vamos continuar então. Agora vamos provar coisas belas. A próxima proposição é uma das maravilhas do mundo, tá? Eu não vou falar mais nada porque eu quero que o enunciado dela apareça aqui e vocês vão se encantar com o que ele diz. Então olha essa proposição. Que coisa linda. Proposition. Então se eu pegar um anel qualquer, primeiro, item A. Se eu tiver um ideal primo, se P pertence ao espectro de R, ele define, né? Ele define um fechado de Zariski, certo? Ele define um V de P, tá? Bom, a gente consegue mostrar que o V de P, o fechado de Zariski associado a um ideal primo, é justamente o fecho do conjunto que tem só ele como elemento, certo? E aí, como uma aplicação desse resultado, a gente consegue mostrar o seguinte, que se eu tiver um ideal primo, esse ideal ele é maximal se somente se o conjunto que contém ele como ponto é um fechado. Olha que coisa linda. Então, esse ponto é fechado, vamos dizer assim, né? É fechado no espectro se e somente se M é um ideal maximal yeah. You are so beautiful to me. Lindo demais, lindo demais. Eu fico apaixonado, desculpa, tá, gente? Eu não consigo me segurar. Não, gente, isso é lindo demais. Isso é muito bonito, tá? Olha só, você tem a propriedade de maximalidade de um ideal. Quando que você imaginou, lá quando o seu professor endiabrado de álgebra, que talvez foi até eu, dependendo de quem está assistindo, que falou de ideal maximal, quando que você imaginou que você ia conseguir ver uma topologia nisso
E além de ver uma topologia nisso, esse conceito de maximalidade, ele é um conceito topológico, no fim das contas, por causa dessa equivalência, tá? Isso é muito bonito mesmo, tá? Então vamos deixar de conversa fiada, né? E vamos provar esse resultado. Então, prova ou demonstração. Vamos provar o item A, que a partir do item A vai ficar bem mais fácil provar o item B. Então, o item A a gente já viu o seguinte, ó, nós vimos, já sabemos, nós provamos aqui, ó, sabemos que, lembra que eu provei para vocês, acho que foi na aula passada, que se P é um ideal primo, o ideal associado a esse conjunto aqui, ó, o ideal associado a esse conjunto era justamente o P, certo? A gente provou isso. Foi bem fácil a prova, né? Bem simples a prova, tá? Agora, o que acontece se eu aplicar V em ambos os lados e usar o teorema do zero de Hilbert? Bom, logo, o V do P é o V do I desse conjunto aqui, ó. Certo? E no teorema do zero de Hilbert, que nós provamos na aula passada, a gente viu que V do I de qualquer conjunto Y é o fecho desse conjunto. Só que o conjunto Y aqui agora, esse conjuntinho é o singleton que tem só o P, certo? Então, pelo teorema do zero de Hilbert, vai colocar um tracinho aqui, ó, teorema dos zeros de Hilbert. Isso daqui é justamente o fecho desse ponto, tá? Então, só isso. Tá? Um resultado belíssimo e a partir da prova, a partir do teorema do zero de Hilbert, ele fica bem simples de ser demonstrado, tá? E aí a gente vai aplicar esse resultado para demonstrar o item B, tá? Então vamos provar o item B. Vamos fazer a ida aqui primeiro. Então a ida, eu vou assumir que esse ponto é fechado e vou mostrar que M é um ideal maximal de R. É isso que eu tenho que fazer, né? Então vamos lá. Então vamos supor suponha que M aqui seja fechado em spec de R. Beleza? Bom, se eu tenho M fechado no spec, isso quer dizer o seguinte, ó, logo, eu vou usar o item A e a hipótese ao mesmo tempo. Logo, pelo item A, segue que o V do M, quem é V do M? Pelo item A é isso daqui, certo? Mas como esse cara é fechado, isso é só o M. Tá? Então V de M é igual ao M. Tá? E com isso a gente tem que mostrar que o M, ele é... Desculpa, que o... Isso, a gente tem que mostrar que o M é um ideal maximal. Né? Então vamos fazer isso. Vamos mostrar... Com essa informação, vamos mostrar que M é um ideal maximal de R. Tá? Bom, como ele é um ideal primo, acho que a gente pode proceder dessa forma. Uma ideia de fazer isso, ó, eu já sei que M é um ideal primo, certo? Peguei aqui o M no ideal, ele é um ideal primo. Bom, então ele é próprio. Em particular, ele é próprio. Né? O ideal todo não é considerado primo, pela definição. Se ele é um ideal próprio, ele está contido em algum ideal maximal. Tá? Então, ó, seja como M é um ideal primo, é um ideal primo de R, então o M está contido propriamente em R, o que implica que, já que ele é um ideal próprio, ele está contido em algum ideal maximal, certo? Sempre é verdade. Então, isso aqui implica que existe um M' ideal maximal de R
tal que o M está contido em M'. Tá? Agora, olha só. M', sendo o ideal maximal de R, ele é alguém que é um ideal primo, certo? Todo ideal maximal é primo, sempre, sempre, sempre. Vida inteira. Bom, ele é um ideal primo de R que contém M. Então, por definição, o que acontece? Essa inclusão aqui me diz que o M' pertence ao fechado de Zariski associado ao M. Lembra que esse fechado de Zariski é composto por todos os ideais primos de R que contém M. M' é um ideal primo de R que contém M, tá? Só que eu sei, aqui previamente, que esse V de M só tem o M. Então, esse M' está no conjunto que tem um elemento só, o M. Então, não tem para onde correr. O M' tem que ser igual a esse elemento M aqui, tá? Então, isso aqui implica que o M' é igual a M. Agora, isso aqui mostra o quê? Que o M é um ideal maximal, porque o M' é um ideal maximal, tá? Então, isso mostra que o M é um ideal maximal de R. Tá? E aí vamos fazer a volta, então. A saída foi, né? Vamos provar a volta desse resultado agora. Deixa eu apagar um pouquinho desse quadro aqui. Então, a volta, agora eu vou suponha que o M seja um ideal maximal. Suponha que M seja um ideal maximal de M. Então, quero mostrar que esse camarada aqui é fechado, certo? Então, bom, temos, pelo item A, isso aqui, ó, que o fecho de M é justamente o V do M. Tá? Agora, eu quero mostrar que esse cara aqui só tem o M, tá? Quando ele é maximal. Olha só o que vai acontecer, ó. Pega o ideal primo que está aqui dentro. Seja P em V de M. Por definição, o que acontece? Só abrir um laranjinho aqui, porque depois a gente vai fechar aqui. Seja P em V de M. Então, P é um ideal primo, certo? Só para deixar claro que ele é um ideal próprio de R. E isso aqui acontece, ó. M está contido em P, porque esse fechado de Zariski é composto por todos os ideais primos que contém M. Então, o M está contido em P e isso aqui acontece, ó. Bom, a maximalidade de M vai obrigar o P a ser igual a M, tá? E como M é maximal, então o P tem que ser igual a M, tá? Então a gente pegou, o que a gente provou com isso? Deixa eu fechar aqui, ó. A gente provou com isso então que o V do M é igual a M, certo? Logo, o que a gente provou? Que o V de M é igual a esse conjunto, tá? Logo, o que acontece? Isso é igual a isso, isso é igual a isso. Na verdade, a gente provou só essa inclusão, né? A rigor, mas tudo bem. O outro também, a outra inclusão, M contém M, e M é primo porque é maximal, então vale a igualdade também. Mas o que importa é que o fecho de M está contido no M, no conjunto que contém o M. A outra inclusão sempre é verdade. O fecho sempre contém o conjunto original, né? Então, a conclusão que a gente chega é que o fecho do conjunto que contém o M é o próprio conjunto que contém M, e isso fecha a demonstração, porque isso aqui está me dizendo exatamente que esse conjunto que tem só o M é um fechado no espectro de R. Tá bom, gente? Então, finalizamos a demonstração desse belo resultado, que agora nos diz que o conceito de maximalidade de um ideal é um conceito topológico. Ele pode ser visto como um conceito topológico. E que mais? O espectro de R, os pontos fechados são aqueles que são provenientes de um ideal maximal. Tá? Os pontos do espectro são ideais primos. Quais desses pontos são fechados? Só os ideais maximais. Tá? Belíssimo resultado. Belíssimo resultado. Beleza? Então vamos continuar. E agora a gente tem um corolário surpreendente. Loucura, loucura, loucura. Que eu vou enunciar
e vocês vão cair para trás para quem nunca viu. Bom, se você tem algum problema psicológico, eu sugiro que você pare este vídeo agora. Tome muito cuidado. Corolário. Se R é um domínio, sabe que eu estou dando o suspense, né? O suspense necessário. Se R é um domínio, então esse conjunto que tem um ponto só, uma vez que R é um domínio, o ideal nulo é um ponto do espectro, então isso aqui é um subconjunto do espectro primo. O que acontece com esse conjunto? Ele é denso. Denso no espectro de R. Loucura total. Loucura total. Você tem uma topologia em que um ponto, quando você pega o fecho de um ponto, é isso. Quando você pega o fecho de um ponto, isso explode para todo o espaço topológico. Mas eu não imaginava a intensidade desse problema. O abismo da droga, Rogerinho. O SBT foi conivente, Renan. Conivente. Olha que loucura, que loucura, que loucura, que coisa linda, que coisa doida. Bem-vindos à Geometria Algébrica, meus prezados ouvintes e alunos e pessoas que me odeiam. Que coisa linda, pessoal. E a demonstração é muito fácil, depois do que a gente já vem fazendo. Muito, muito, muito fácil. Vamos demonstrar isso. Olha só o que acontece. Como R é um domínio, primeira coisa, né? Como R é um domínio, então de fato, esse camarada aqui, ó, é um subconjunto do espectro mesmo, né? Quando R não é um domínio, o ideal nulo não é um ponto do espectro. Então isso aqui nessa inclusão não faz sentido. Isso não é verdade. Essa inclusão não é verdade. Então por isso que precisa do R ser um domínio. E mais, quem é o fecho desse condenado? Quem é o fecho desse camarada? Uma vez que R é um domínio, o ideal nulo é um ideal primo. Então esse ideal nulinho aqui, ó, pertence ao espectro de R, e portanto, pelo que nós vimos na proposição anterior, isso aqui é o V do ideal nulo, e nós já sabemos que o V do ideal nulo sempre é todo o espectro de R. E acabou. É só isso, meus prezados telespectadores, youtubeiros. É só isso, tá? Então olha só que coisa linda. Quando R é um domínio, o que nós temos na verdade é um ponto que nós no futuro vamos chamar de ponto genérico, ou ponto gordo também, fat point, no inglês eles chamam bastante. Tá? Por que gordo? Porque ele é gordo, você pega o fecho dele e dá tudo. Tá? Então olha que loucura. Então em todos os domínios, por exemplo, pega o seu domínio favorito. Um dos meus favoritos é o, sei lá, dos inteiros, do Z. Pois é, o espectro de Z, o ideal nulo, ele é um ponto denso nesse espaço topológico lindo dado pelo espectro. Sensacional, sensacional. Tá, pessoal? Então, depois desse corolário lindo, observe que as coisas que a gente está fazendo hoje, a maioria delas são fáceis, né? Até agora não temos tido grandes dificuldades. E o que a gente vai querer fazer agora? Uma das coisas que a gente quer fazer agora é continuar olhando para a filosofia clássica, o teorema do zero de Hilbert clássico, o que ele nos dava na visão clássica, e tentar replicar nesse contexto. Já fizemos uma primeira parte que foi associar ideais radicais com fechados, de Zariski. Mas não sei se vocês lembram, acho que sim, principalmente para aqueles que estão acompanhando as aulas. Lá na primeira parte nós vimos que ideais radicais estão associados a fechados, de Zariski. E aí se a gente descesse um pouquinho e falasse assim, fechados irredutíveis, o ser algébrico que aparecia aqui eram os ideais primos. Então nós gostaríamos de saber se nesse contexto aqui também, a partir dessas associações V e I, né, que você já sabe agora o que são,
se essas coisas também associam de forma biunívoca ideais primos do anel R e fechados irredutíveis do espectro primo de R. Tá? Nós vamos ver que sim, nós conseguimos replicar essa filosofia lá de trás aqui também nesse novo ambiente, nesse novo contexto. E é isso que nós vamos fazer agora, é disso que nós vamos tratar na próxima proposição. Tá? Então, bom, eu vou apagar isso daqui para a gente ter o quadro inteiro só para a gente. Tá? Eu vou enunciar a proposição aqui direitinho. Então, a proposição que nós vamos provar agora é o seguinte. Digamos que os dois, ela tem 4 itens, mas os 2 primeiros para nós são os mais importantes, mas a gente vai estudar os últimos também. São importantes também. Mas para essa associação, digamos que os 2 primeiros são os principais. Então, se eu tiver um anel, então, item A. Deixa eu só seguir a ordem direitinho aqui. Isso. Se Y é um fechado irredutível do espectro, então o ideal associado a Y é um ideal primo de R. Beleza? Item B. Contrário agora. Se P é um ideal primo de R, eu vou escrever rápido dessa forma, se P é um ideal primo de R, então o V de P é um fechado irredutível de espectro de R. Beleza? Item C, aí tem, relaciona componentes irredutíveis, que são fechados, irredutíveis maximais, com ideais primos minimais. Tá? Como tanto as funções I quanto as funções V invertem inclusões, então, se num mundo algo é maximal, no outro mundo algo vira minimal. Tá bem tranquilo, né? Entender isso. Então, o item C, se Y é uma componente irredutível, ou seja, é um fechado irredutível maximal do espectro. Se Y é uma componente, para quem não viu isso, olha lá na sequência de aulas que eu falei com vocês, lá da primeira parte, onde eu falei bastante de topologia. Se Y é uma componente irredutível do espectro, ou seja, ele é um fechado irredutível maximal do espectro, então o I de Y é um ideal primo minimal de R, tá? Ideal primo minimal é o que o nome sugere, tá? Se tiver algum outro ideal primo tentando ser menor que ele com relação à inclusão, tem que ser igual, tá? E o item D é o, digamos, o dual desse resultado. Que se eu tiver agora um ideal primo minimal, se P é um ideal primo minimal, de R, então o V de P é uma componente irredutível, do espectro. Beleza? Então isso fecha o enunciado. Tá? Vamos provar então esse resultado. Vamos começar então pelo item A. Vamos começar então pelo item A. O que eu tenho aqui é que Y é um fechado irredutível, né? Eu quero mostrar que o I de Y é um ideal primo. Então vamos fazer o seguinte, como ele é um fechado, ele pode ser dado a partir de um ideal radical, certo? Então vamos tentar proceder dessa forma. Tá? Então,
como y é um fechado, como y é um fechado no espectro, então existe um ideal radical, que eu vou chamar de A, de R, tal que o y é V de A. É V de A. Tá bom? Isso. E aí com isso o I de Y, né, logo, o I de Y é igual ao I do V de A, né? Que pelo teorema dos zeros de Hilbert é o radical de A, mas eu já tomei esse ideal radical, então ele é o A, né? Então o I do Y é o próprio A, certo? Agora nós já sabemos, olha só, já vimos um resultado muito bonito que nós provamos. Nós sabemos que o V de A, que é o Y, né? Que é Y, é homeomorfo. Lembra desse resultado? Não sei se foi na primeira ou na segunda aula, acho que foi na primeira aula. Não lembro agora, acho que não, acho que é na segunda. Mas enfim, a aula 1 ou 2 dessa sequência, nós mostramos que o V de A é homeomorfo a esse espectro aqui, ó, ao espectro do anel quociente R por A, certo? R por A. Então, bom, como a irredutibilidade é uma propriedade topológica, isso eu já deixei como exercício para vocês provarem, ou seja, ela é invariante por homeomorfismos, se o y é irredutível e ele é homeomorfo ao espectro de R sobre A, é porque o espectro de R sobre A também é irredutível, né? Logo o espectro de R por A é também irredutível. Certo? Já está muito pequeno esse giz. Agora, a gente viu que quando... A gente já estudou hoje quanto que o espectro de alguma coisa é irredutível. Olha só o que acontece. Ó. Primeira coisa, como o A é radical, como o A é um ideal radical, então, lembra lá de trás, quando você pega um anel e quocienta por um ideal radical dele, o quociente é um anel reduzido, certo? Não tem ninguém impotente. Então R, só o zero, né? Então o anel RA é reduzido. E aí, por um corolário que nós vimos hoje, quando eu tenho um anel que é reduzido e o espectro dele é irredutível, é porque o anel é um domínio, tá? Então, por um corolário anterior, vou colocar assim, ó, não é exatamente o anterior que nós vimos, mas nós vimos hoje já, por um corolário anterior, se o espectro de um anel é irredutível e esse anel é reduzido, é porque esse anel é um domínio. Então, por um corolário anterior, segue que o quociente de R por A é um domínio. Uai. Mas se o quociente de um anel por um ideal é um domínio, esse ideal tem que ser primo. Tá? Então A é um ideal primo de R. E, portanto, quem é A? A é o I de Y, que eu quero provar que é primo, né? Então, portanto, o I do Y é um ideal primo de R. Belezinha, né? Olha que bonitinho. Como que a prova vai encaixando bonitinho em cima das coisas que nós vimos, tá? Então, o item A está demonstrado. Então, vamos agora demonstrar o item B. Então, agora vamos para o item B. Bom, a gente vai usar o mesmo resultado. Ó. A gente quer mostrar agora que o V de P é um fechado irredutível, né? Então, olha só. Já sabemos que... Como? V de P é homeomorfo. Nós já vimos isso, né? Em algumas aulas anteriores. A ao espectro do RP. E
R por P é um domínio? Muito bonito, né? R porcentado por P é um domínio, porque P é um ideal primo de R. Então, R por P é um domínio, nós vimos que toda vez que você tem um domínio, o espectro dele é irredutível, tá? Então, o fato do R sobre P ser um domínio, nos diz que o spec do R porcentado por P é irredutível. Mas, de novo, a irredutibilidade é uma propriedade topológica. Então, se o V de P é o meu morfo espectro, esse espectro, e ele é irredutível, o V de P também tem que ser um fechado irredutível. Ele já é um fechado, né? Então, só basta a gente mostrar que ele é irredutível. Então, isso implica que o V de P que ele era um fechado, a gente já sabia, mas ele, além de ser um fechado, ele é irredutível, porque ele é o meu morfo alguém que é irredutível como espaço topológico. Tá? Então a gente está colhendo excelentes frutos do que nós fizemos hoje. Tá? Então essa é a demonstração do item B. O item C, bem tranquilo também, um princípio de dualidade. Se você tiver uma componente irredutível, por que esse cara aqui é um ideal primo minimal? Ó, pega um ideal primo, seja P um ideal primo de R, tal que o P está contido no I do Y. Se isso aqui acontece, então, logo, se eu aplicar V em tudo, vai ter o quê? Vai ter o V do I do Y. Isso está contido no V do P, que por sua vez está me dizendo o quê? V do I de Y é o fecho de Y, mas Y é um fechado, porque é uma componente irredutível, então é um fechado maximal, então é um fechado. Então aqui é Y, e aqui é V de P. E a maximalidade do Y, e pela maximalidade de Y, tá? Lembra de novo, componente irredutível é o mesmo que fechado e irredutível maximal. Tá? Se tiver alguém tentando ser maior que ele, tem que ser igual. Então, o V de P está tentando ser maior que o Y, ele tem que ser igual. Então. Tá? E aí, se eu aplicar o I de novo em ambos os lados, eu vou ter I de Y igual ao I do V de P. E de novo, pelo teorema do zero de Hilbert, isso é o radical de P. Porém, P sendo um ideal primo também é radical. E portanto P tem que ser igual ao I do Y. Está aqui a igualdade obtida. Tá? Como uma consequência dessa igualdade, a gente consegue essa. E portanto, isso aqui prova que o I de Y é um ideal primo minimal, porque eu peguei um ideal primo qualquer tentando ser menor que ele e provamos que ele tem que ser igual. Não tem para onde correr. Tá? E da mesma forma a gente prova o item D. Só fechar aqui rapidinho, para ficar completinho, para não faltar nada aqui. Mas a ideia vai ser a mesma. Item D, se a gente pegar aqui até aqui em cima, né? Vou mostrar que o V de P é uma componente redutível, né? Então pega um fechado tentando ser maior que ele. Então seja Y, um fechado irredutível, tal que o V de P está contido no Y. Então, se eu aplicar o I em ambos os lados, o I do Y está contido no I do V de P, que pelo teorema do zero de Hilbert é o radical de P, e como P é primo, então ele é o radical de P ele mesmo. E aí, o I do Y está contido em P, e eu sei por hipótese que P é um ideal primo minimal. E eu sei pelo item A que isso daqui é um ideal primo. Isso aqui é um ideal primo. Pelo item A. Porque eu peguei Y, um fechado irredutível. Então o I do Y é um ideal primo. Então ele é um ideal, I de Y é um ideal primo que está tentando ser menor que P. Tem que ser igual, pela hipótese, tá? E pela minimalidade, de P, segue que o I do Y tem que ser igual a P,
o que implica que o V do I do Y tem que ser igual a V de P, só que isso daqui é justamente o fecho de Y, que é o próprio Y, né? Porque o Y é fechado. Então, alguém que estava tentando ser maior do que o V de P tem que ser igual, tá? Então, isso aqui prova que o Y é um fechado irredutível. Isso mostra que o V de P é um fechado irredutível maximal e, portanto, uma componente irredutível. Tá, pessoal? Então, esse resultado fechou bonitinho. Bom, então, continuando aqui, como um corolário então, da proposição anterior, a gente tem uma bijeção entre esses dois conjuntos aqui, ó, de maneira parecida com o que a gente tinha anteriormente. Só que aqui agora eu vou colocar ideais primos de R o anel R, e aqui eu vou colocar os fechados irredutíveis do espectro de R, tá? E aqui eu tenho a função então que pega o ideal e leva no fechado irredutível, é a função V. Nós provamos o item B da proposição anterior que se P é um ideal primo, então V de P é um fechado irredutível, e provamos que se Y é um fechado irredutível, então I do Y é um ideal primo daqui, tá? Então essas funções V e I são bijeções, digamos que uma inversa da outra, certo? Uma inversa da outra. Tá bom? E um outro corolário que nós temos é sobre pontos do espectro e fechados, pontos do espectro e fechados irredutíveis do espectro, tá? A gente vai ter uma bijeção interessante entre esses dois mundos também, tá? Se eu tiver um anel qualquer, seja R um anel arbitrário, a gente consegue mostrar que, então, a função que eu vou chamar aqui de gama R, não é uma notação universal não, tá? Então é só uma notação provisória aqui. Gama R, que sai do espectro e vai nesse conjunto aqui, ó, fechados irredutíveis em spec, que pega um ponto P, ou seja, um ideal primo P, e leva no V de P ou no fecho do conjunto que contém o P como elemento. Essa função está bem definida, porque lembra que isso aqui, por uma das proposições, é V de P, e nós já mostramos que se P é um ideal primo, então V de P é um fechado irredutível no espectro. Então, como função, isso aí está bem definido, mas isso a gente consegue mostrar que, na verdade, isso daqui é uma bijeção. Então, olha que resultado fantástico. O que isso aqui está dizendo é que você tem a mesma quantidade de fechados irredutíveis no espectro primo, essa quantidade é a mesma de ideais primos que você tem, tá? E outra coisa que esse resultado está dizendo é o seguinte: qualquer fechado irredutível do espectro de R possui um ideal primo tal que esse fechado irredutível é o fecho desse ponto, tá bom? Então esse ponto nós vamos chamar de ponto genérico desse fechado irredutível, porque e só tem um, porque como isso aqui é injetivo, cada fechado irredutível admite um único ponto genérico, já que isso aqui é uma bijeção. A sobreaditividade disso garante que todo fechado irredutível tem um ponto genérico, ou seja, é um ponto tal que o fecho dele dá todo esse fechado irredutível, e só tem um ideal primo que faz isso, porque a função ela é injetiva, tá? Então esse corolário é fantástico e nos diz isso. Tá bom? Primeiro ele estabelece, de novo, vou repetir, né? A quantidade de ideais primos de um anel é a mesma que a quantidade de fechados irredutíveis do espectro. Isso é fantástico, isso é lindo. Tá? E mais do que isso, cada fechado irredutível tem o seu ponto genérico. Tá bom? Então,
Só para descrever, só para deixar registrado aqui o ponto genérico, né? Então, em particular, vou colocar assim, ó, em particular, todo fechado irredutível, todo fechado irredutível chamado de Y do espectro admite um único ponto P, claro que depende de Y nesse ponto, no espectro, vou colocar aqui embaixo, ponto P no espectro, tal que o Y é o fecho do conjunto que tem só o P, tá? E aí, por este motivo, então por esta razão, quando isso ocorre, P é chamado ponto genérico. Ponto genérico de Y, tá? Esse ponto genérico, quando a gente estuda esquemas, ele é bem importante. Você conhecer coisas no ponto genérico é muito bom, porque como o fecho dele dá todo o fechado irredutível, o qual ele é ponto genérico, conhecer, por exemplo, o anel no futuro, né, quando a gente colocar um feixe nisso, por exemplo, conhecer o stalk nesse ponto genérico, vai nos dar muita informação sobre esse fechado irredutível, tá bom? Já que o stalk é uma noção local. Então estudar esse ponto especificamente vai ser bastante importante, tá? Esse primeiro corolário, como eu disse para vocês, não tenho que provar, porque ele é imediato do que nós já fizemos na proposição anterior. Esse segundo corolário tem alguma coisinha para escrever ao mostrar que isso aqui é uma objeção. Tá? Então vamos provar que isso aqui ela já está bem definida, isso a gente não precisa provar, porque é uma conclusão da proposição anterior, né? Se P é um ideal primo, então V de P é um fechado irredutível. E a gente consegue usar o teorema do zero de Hilbert para demonstrar que essa função é injetiva e ela é sobrejetiva. Tá? Então como é que a gente faz isso? Ó, vamos provar então que ela é injetiva e depois a gente prova que ela é sobrejetiva. Então, vou apagar esse corolário aqui. E aí a gente prova que ela é injetiva e depois prova que ela é sobrejetiva. Então a demonstração disso, primeira coisa, vamos provar que gama R é injetiva. Então, para provar isso, suponha que eu tenha P e Q no espectro de R. Vai ser bem fácil, tá? Tais que o gama R, só vou escrever para ficar completinho mesmo, ficar bonitinho. Gama R de P é igual a gama R de Q. Então, pela definição da função, isso nos diz que o fecho de P é igual ao fecho de Q, ou seja, o V do P é igual ao V do Q. E aí, bom, a função V é uma objeção, lembra? Entre os ideais radicais. E como todo ideal primo é radical, em particular ela é injetiva nesse contexto também. Mas se não quiser usar isso, aplica I dos dois lados. Então, I do V de P vai ter que ser igual a I do V de Q. O que vai implicar que, pelo teorema do zero de Hilbert, o radical de P tem que ser igual ao radical de Q, mas esse ideal é primo, P e Q são primos, então o radical de P é P e o radical de Q é Q. Então, saímos daqui e provamos que P é igual a Q. Tá? Então, isso mostra que a gama R é injetiva. Tá? Eu vou escrever a demonstração que ela é sobrejetiva aqui também. Então, vou dar 3 segundinhos aqui, se você quiser dar um pause. E aí eu vou apagar para escrever a sobrejetividade para a gente deixar o enunciado aqui, beleza? Agora, gama R é sobrejetivo. Vamos provar isso. Como é que a gente prova isso? Bom, vou pegar aqui um fechado irredutível qualquer, seja Y. Bem fácil também. Por isso que é corolário, né? Quando a demonstração de um corolário é difícil, já tem um problema em chamar de corolário, né? Aí é uma proposição mesmo, um teorema, né? Claro que isso tudo é filosófico, né? Mas, em geral, é esperado que a demonstração de um corolário seja fácil mesmo.
eu imagino. Então, se a gente pegar um fechado irredutível do spec, nós já vimos, pela proposição anterior, vimos, ou temos que, se eu tomar P como sendo o ideal associado a Y, lembra que no item A, se eu não me engano, nós provamos que se Y é irredutível, então o I do Y é o ideal primo, né? Então isso aqui é um ideal primo de R, ou seja, ele pertence ao espectro. Tá? Então ele é o candidato a fazer esse papel. Por quê? Observe, quem vai ser gama de R no P então? Eu espero que seja Y, né? Vamos ver. Então gama R no P, por definição, isso é o fecho do P, que é V de P. Nós vimos isso numa proposição hoje. Só que o V de P é V do I de Y, que pelo teorema do zero de Hilbert é o fecho de Y, só que o Y é fechado, isso é o próprio Y, tá? Então, pegamos um Y qualquer, mostramos que existe um P no espectro de R, já que ele é o ideal primo de R, tal que o gama E de P é igual a Y, tá bom? Então, isso fecha a demonstração que a gama R é sobrejetiva e fecha, então, a demonstração que isso é uma objeção, porque já vimos que ela é injetiva e ela é sobrejetiva. Tá bom, pessoal? Então, a aula de hoje foi uma das minhas favoritas aqui, porque foi muito gostoso obter esses resultados. Observe que deu um pouco menos de trabalho, apesar da linguagem ser um pouco mais geral, em certo sentido, deu uma limpada em algumas demonstrações que a gente fazia lá no caso clássico, certo? E aí na próxima aula a gente vai dar até uma explicação do porquê que a gente estuda isso, né? Essas coisas depois de ter visto os conjuntos algébricos. Na próxima aula a gente vai ver, na verdade, que os conjuntos algébricos, nós já meio que já vimos isso um pouquinho, mas a gente vai ver com mais detalhes, que os pontos dos conjuntos algébricos sobre um corpo, especialmente quando o corpo é algebricamente fechado, esses pontos se disfarçam de ideias maximais, tá? Então, num certo sentido, no futuro, uma maneira natural de você enxergar a abordagem clássica dentro desse contexto aqui é você olhar para os conjuntos algébricos e enxergar cada ponto do conjunto algébrico como um ideal maximal associado a ele no anel de coordenadas. E aí na próxima aula a gente vai dar mais detalhes de como fazer isso, até mesmo identificando pontos e também como identificar morfismos polinomiais com morfismos de espectros entre os espectros dos anéis de coordenadas envolvidos no morfismo polinomial. Tá? Então a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso na próxima aula e também falar um pouquinho mais da topologia do espectro em geral. Nós vamos ver, por exemplo, que o espectro de qualquer anel é sempre quase compacto, né? No sentido de que toda cobertura aberta admite uma subcobertura finita. A gente vai refinar um pouco mais, estudar mais algumas coisinhas do espectro também na próxima aula, mas eu não vou falar mais então, para não estragar a surpresa. Eu me diverti muito na aula de hoje, espero que vocês também. Um abraço para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for